Bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá ao nosso terceiro capítulo, né? Que bom que você teve a oportunidade de já aprender no primeiro, no segundo capítulo. E eu espero que você também aprenda muito, né? Absorva muito de tudo isso aqui, né? Que isso possa trazer uma grande bênção, uma grande paz para toda a sua vida, para todo o seu lar, né? E transforme a nossa mente. Então vamos fechar os nossos olhos, né? Fazer uma oração como a gente sempre faz para iniciar, para que Deus possa estar então abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos para aprender aquilo que é bom. Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, pelas nossas vidas, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, os nossos olhos, ó Pai, para que possamos entender, ó Pai, com conhecimento e sabedoria, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E nos faça, Senhor, a cada dia, Pai, mais e mais semelhantes ao Senhor, ó Pai. E obrigado por ter nos feito capazes de fazer todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Então, o nosso terceiro capítulo, ele tem o título Uma Rocha Sólida. E o que é essa rocha sólida? Essa rocha sólida é a nossa lealdade. Nós falamos sobre o nosso caráter, né? Nós falamos sobre o nosso valor, sobre um tesouro raro, que é o nosso caráter. Depois nós falamos sobre uma joia cintilante, que é o nosso valor. Um valor estabelecido por Deus, né? Sobre as nossas vidas, do qual nós conquistamos, né? Através dos nossos atos, através daquilo que nós mesmas enxergamos sobre nós, sobre aquilo que nós mesmas tomamos sobre as nossas vidas, sobre a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre lealdade. O versículo que nós vamos falar hoje é Provérbios 31:11. O coração do seu marido confia nela. Então, quero falar para você que nesta manhã eu até trouxe meu caderninho aqui porque eu anotei muita coisa e eu quero ler muita coisa para vocês, né? Nós vamos falar nesta manhã sobre casamento, nós vamos falar sobre o nosso cônjuge e nós vamos falar principalmente sobre o nosso papel na vida do nosso cônjuge. Então, aqui eu quero já desde já te encorajar a tirar da sua cabeça tudo que você tem formulado sobre o seu cônjuge. Né? Tudo aquilo que você, para poder exercer o seu papel, você precisa entender que é o seu papel, você precisa separar do papel do seu esposo. Porque aqui nós temos um grande problema, aqui nós deixamos de cumprir o nosso papel por aquilo que ele faz e por aquilo que ele representa nas nossas vidas, no nosso coração, onde é o lugar enganoso. E nós precisamos pegar daqui o que ele é e o que ele representa, né? Então, assim, desde já eu quero ser bem franca com você. Se você tem vivido um momento onde o seu esposo não tem sido aquilo que você espera, onde o seu esposo não tem te tratado da forma que você espera, e você tem vivido dentro do seu lar um momento de complicações, um momento de dificuldades, um momento de palavras duras, difíceis, um momento onde de incertezas, ou talvez você esteja vivendo um bom momento, que bom, né, que você esteja vivendo um bom momento, um momento onde você tenha conseguido dialogar, conversar, e o seu esposo tem sido aquilo que você espera que ele seja, ou ele tem cumprido o papel que ele deveria cumprir. Então aqui existem duas hastes bem distantes uma da outra. E quando essa haste está distante uma da outra, você tem mais dificuldade de cumprir o seu papel, porque você se baseia o seu papel naquilo que ele tem feito ali por você e para você. Né? E eu quero dizer para você que aquilo que você faz, a Bíblia diz, fazei todas as coisas como se fosse para o Senhor. Então, aquela mudança que você tanto espera do seu cônjuge, aquilo que você tanto espera que ele faça, talvez possa começar através da sua mudança, possa começar através da sua vida, porque a palavra do Senhor diz que a mulher santa santifica o seu marido. E isso também depende do agir do Espírito Santo de Deus. Então aqui é onde muitas vezes nós erramos, porque nós passamos muito tempo querendo ser o Espírito Santo de Deus, e eu posso dizer para você por experiência própria. Se tem uma pessoa que gosta e que tem, não sei nem o nome, e que tem a dificuldade, que quer ficar convencendo as pessoas de que aquilo que ela crê é certo, ou de que aquele conselho é bom, essa pessoa sou eu, gente.
Então eu preciso da graça de Deus, porque senão eu quero convencer o meu esposo, eu quero convencer os meus filhos, eu quero convencer as pessoas que estão ao meu redor com a minha fala, porque eu tenho muitos argumentos, eu sou muito boa de falar. Então, assim, é uma coisa, uma experiência que eu tenho pedido para que Deus trate. Deus tem tratado na minha vida através do silêncio, através de levar as minhas petições ao Senhor. Então, aqui eu quero dizer para você e te encorajar nessa manhã. Leve as suas petições ao Senhor, fale com o Senhor. Né? Aquela transformação que você espera, né, na vida do seu esposo, leve ao Senhor, e que isso venha te encorajar nessa manhã a cumprir o seu papel sem olhar para ele, né? A ser essa rocha sólida dentro do seu lar sem olhar para as circunstâncias, ok? Então aqui eu quero trazer a memória a vocês o que ela fala ali no comecinho do capítulo, né, que ela continuou a sua viagem pelo Oriente Médio e ela começou ali a observar muitas rochas, né? Há muitas rochas, muitas montanhas naquele lugar. E em um dos seus passeios, depois de escalar ali vários dessas rochas, ela observou para chegar no palácio feito por Herodes, né, da época de Herodes. Ela chegou ali nesse palácio e viu aquele palácio, coisa mais linda, né, que deveria ser na época, mas um palácio muito forte, de paredes muito firmes, né, uma construção muito grandiosa. E quando ela olhou aquela construção grandiosa, o que mais chamou a atenção foi o alicerce daquilo. O que sustentava aquilo ali, o que sustentava aquele palácio. E quando ela olhou, embaixo daquilo ali, havia uma pedra angular. Uma pedra, uma única pedra, sustentava todinha aquela construção. E isso trouxe ao seu coração, né? Deus trouxe ao coração da Elizabeth nesse momento, que nós, mulheres, somos isso. Nós somos uma rocha no nosso lar. Uma rocha sólida, onde tudo e qualquer coisa pode ser construído em cima, a começar do preparar dessa rocha, né? Então aqui eu gostaria nesse momento que você fechasse os seus olhos e que você tentasse imaginar essa pedra. Eu queria que você tentasse imaginar essa pedra angular, essa pedra que ela olhou naquele momento, o tamanho dessa pedra. Que você tentasse imaginar o tamanho desse palácio. Olha que vocês naquela época gostavam de coisas grandiosas. Então, que você tentasse imaginar o tamanho daquilo que foi construído, que os olhos dela alcançou. Mas eu gostaria que você fixasse seus olhos sobre essa pedra, né? Que estrutura, que tipo de pedra era essa que poderia sustentar uma grandiosidade daquela? Né? E ao fechar os seus olhos e tentar imaginar a solidez dessa rocha, o tamanho dessa rocha, eu gostaria de te levar a pensar no teu tão sonhado lar. Aquilo que você tanto sonhou, até mesmo naquele esposo que você sonhou, naquela pessoa que você sonhou, que ele talvez se tornasse, que ele talvez se transformasse, né, pela obra do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você pensasse em tudo isso e eu gostaria de dizer para você, se você se olhasse como essa rocha, você acha que é possível Deus construir tudo isso que você sonhou em cima de você? Você acha assim que você tem os quesitos principais e suficientes e você tem a solidez suficiente para que tudo isso que você sonhou e que você quer tanto almejar possa ser construído em cima de você, né? Porque às vezes nós sonhamos e queremos tantas coisas, mas às vezes nós não estamos sólidas o suficiente para que essas coisas se estabeleçam, né, em cima de nós e que essas coisas tenham as nossas vidas como sustentação, não é verdade? Então, olha, nós falamos sobre caráter, nós falamos sobre valor, e agora é a hora de entender o nosso papel, né? O nosso papel de rocha sólida, do qual Deus vai edificar o seu lar. E o que te torna, né, a característica principal desta rocha, para te tornar essa rocha sólida, é a sua lealdade, né? Nós vamos falar aqui sobre a linguagem da lealdade hoje. E eu espero que isso toque a sua vida de forma muito clara, né? Primeiro eu quero trazer aqui para você alguns tópicos, são 3 tópicos sobre lealdade que pode trazer uma grande mudança naquilo que você pensa sobre lealdade e que pode trazer uma grande mudança, né, naquilo que você pensa em sustentação, em ser essa rocha de sustentação, né? Então eu quero que você grave bem esse versículo. O coração do seu marido confia nela. Ao ser uma rocha, né, sólida no seu lar,
A primeira coisa que você passa ao seu esposo, e aqui hoje nós vamos falar inteiramente disso, do seu papel na vida do seu esposo, tá? Então, assim, coloca de lado, amada, toda crítica nesse momento que você tem do seu esposo, tudo aquilo que tá te afligindo nesse momento, coloca de lado isso agora. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, né? E coloca ali agora, né, o seu papel. Né? Vamos tomar o nosso papel, vamos fazer a nossa parte, deixar que Deus faça a parte dele. Deus é o Deus da causa impossível, né? Ele é o Deus que faz toda essa parte impossível, porque o possível já está nas mãos dele, não é verdade? Mas também o possível está nas nossas mãos. O que é possível nós temos que fazer, nós temos que nos mexer e fazer o possível. Então, a primeira coisa que você passa ao seu esposo, quando você se torna essa rocha sólida e quando você tem edificado sobre você a lealdade, é tranquilidade. A palavra coração, ela faz referência a uma mente. Então, eu quero dizer o seguinte para você, ao traduzir essas coisas para o hebraico, a escritora aqui, ela nos traz que a referência coração, ela significa mente. Mais que isso, ela significa um lugar na mente do homem, aonde param ali as ansiedades e os desassossegos. Então, se você trocar a palavra, a mente do seu marido confia nela, olha só que coisa maravilhosa. Significa que aquela parte do cérebro, aquela parte da mente do seu marido, onde há desassossego, não há mais. Por quê? Porque ele confia nela, né? Então, a mente do seu marido pode confiar nela. O nosso chamado, né, como mulher de Deus, é nunca permitir que preocupações coloquem em dúvida o nosso caráter e a nossa capacidade de lidar com o nosso lar, com o dinheiro e com o tempo na mente do nosso esposo, né? Então aqui eu quero que você entenda, há uma grandiosidade muito grande, porque Deus, uma grandiosidade muito grande não existe, né, gente? Há uma grandiosidade de Deus, que é saber que você vai trabalhar, te pôr aqui para trabalhar em conjunto com Ele, né? É te pôr aqui para trabalhar junto com Deus. Olha que papel maravilhoso, saber que o coração, que a mente, que você pode trazer à mente do seu esposo, né? Uma tranquilidade e um sossego, né? Ao confiar em você, ao olhar para você, quando ele olhar para você e ver você, saber que você vai lidar com o lar, com o dinheiro, com o tempo, de forma muito tranquila. A tranquilidade de confiar em nós o fará que ele levante uma vida, né? A vida de vocês como família em cima desse alicerce forte que é você. Então, quando você começa a se colocar como essa rocha, você precisa ver que quem levanta esse lar na maior parte das vezes, eu sei que muitas mulheres têm levantado seus lares sozinhas, mas na maior parte das vezes, quem levanta esse lar, e aqui eu quero trazer algo também, que esse é o papel do marido, é o papel do homem, levantar, edificar e construir isso daí como material, é papel dele, né? E você precisa ser essa rocha de tranquilidade para que ele possa levantar essas paredes, essas colunas firmes. E aqui eu quero também trazer algo que muitas mulheres talvez vão falar assim, mas eu sou essa pessoa dentro do meu lar. Então, querido, se você é essa pessoa dentro do seu lar, né, a nossa oração tem que ser para que o seu marido tome esse papel, para que Deus o encoraje, né, e para que você possa ser a primeira a encorajá-lo a tomar o papel que é dele dentro do seu lar. E segundo, é para que as mulheres que têm tomado o papel e se colocado num lugar que não são delas por escolha. Às vezes o seu esposo não tem tomado o papel dele porque não tem lugar para ele ali. Talvez você está ocupando o lugar dele, você precisa desocupar esse lugar, né? Essa cadeira aí não é sua, essa cadeira é dele. Você precisa talvez sair desse lugar, tá bom? Segunda coisa que você passa quando você se torna uma rocha de lealdade é encorajamento. O coração do seu marido confia nela. A palavra hebraica que designa confiança é ser de muita coragem e de muito ânimo. Então, quando ele confia em você, significa que quando ele confia nas suas palavras, você tem o poder de passar para ele muita coragem e muito ânimo, né? Então, amados, vamos aproveitar aí o nosso tempo sobre a face da terra, ao nos tornarmos essa rocha de lealdade para encorajar a pessoa que está ao nosso lado. Uma das coisas que mais, uma das reclamações que mais o homem leva, né, aos consultórios de psicólogos e
né, que leva aos conselheiros, né, às clínicas e ao escritório ali do pastor, quando ele procura um pastor, um conselheiro, alguém para ajudar, é que eles se sentem desmotivados e desencorajados. Essa é a maior queixa masculina. Então, eu gostaria de te encorajar aí nesta manhã, de falar para você, encoraje o seu marido, né? Passe a ele coragem, passe a ele esse entendimento, né? Passe a ele esse bom ânimo, né? Então, que isso com certeza vai trazer muitas mudanças na vida dele. O terceiro item, e um dos mais importantes, é confiança em Deus. Um tradutor muito respeitado, ele traduz esse versículo como assim: o coração do seu marido tem fé nela. Então aqui eu não estou querendo te colocar no lugar, eu não estou querendo nos colocar no lugar de Deus, né? Mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui para trabalhar junto com Deus. Lembra lá do que Jesus nos disse, que aquele que cresce obras maiores do que ele fez também faria? Então, olha só, Jesus viveu por 33 anos sobre a face da terra para nos provar que é possível viver aqui de forma santa, de forma digna, mas ele nos deixou essa palavra, que aquele que cresce, obras maiores faria. Se ele deixou liberdade para que você fizesse obras ainda maiores, quem dera as obras que você tem para completar junto com ele. Então, o coração do seu marido precisa confiar plenamente em você, para que ele possa ter tranquilidade, para que ele possa ter ali encorajamento e para que ele possa ter confiança em Deus, né? Ela traz uma lista de itens que podem nos ajudar, ou podem mudar o aspecto da nossa lealdade. E para encerrar tudo isso aqui, né, sobre lealdade, que eu creio que é um dos itens mais sérios do que nós estamos estudando, né? Eu quero trazer algumas coisas, são simples, coisas bem simples, mas que você pode começar a medir a sua lealdade, que você pode começar a medir, será que eu tenho trazido para dentro do meu lar confiança para o meu esposo? Será que meu esposo tem essa capacidade de chegar em casa e pensar assim, olha, vou sentar ali, vou conversar com a minha esposa, que eu tenho certeza que ela vai me passar tranquilidade a respeito desse assunto, e aquilo que ela me trouxer, com certeza vai ser a melhor coisa a se fazer, né? Encorajamento, será que ele tem esse prazer de chegar ali e falar assim, não, a minha maior encorajadora, a pessoa que mais me incentiva, a minha maior incentivadora é a minha esposa, né? Então, querido, tem um poder aí em você, há um poder nas suas mãos em encorajar o seu esposo, né, a levantar esses alicerces, porque de nada significa você ser essa rocha e você não encorajar ele a levantar os alicerces, a levantar essas colunas. Essas colunas não vão ser levantadas por nós, não podem ser levantadas por nós. Essas colunas têm que ser levantadas por homens, né? São os homens dos nossos lares que levantam essas colunas, e depois juntos vocês vão colocando ali tijolinhos e tijolinhos, levantando as paredes e tornando isso uma grande obra, né? E nós vamos chegar lá para que você possa entender que ele vai levantar isso, querido, mas quem vai decorar esse lugar é você. Então aqui eu já vou deixar uma chave para você poder, né, uma chave de liberdade para tua cabeça, para o teu cérebro entender que é um trabalho conjunto. Você é a rocha, ele levanta as colunas, vocês levantam juntos essas paredes, mas quem vai decorar a casa é você, tá bom? Então eu quero deixar aqui, voltando para lealdade, 5 coisas simples que podem medir ou te ajudar a seu esposo ver a sua questão da sua lealdade de maneira mais eficaz dentro do seu lar, e que ele possa ver algumas mudanças bem legais e que vão gerar mudanças no coração dele, porque mudança gera mudança. Então, essas mudanças, pequenas mudanças, podem gerar aquelas mudanças que você lutou por muito tempo no coração do seu marido. A primeira dela, leve a sério a confiança que Deus colocou em você, né? Querida, o seu esposo precisa enxergar a sua lealdade com Deus. Não adianta de nada nós cobrarmos dele uma lealdade, uma vida espiritual, se ele não vê em nós uma lealdade com Deus. Então, a primeira coisa, e a coisa importantíssima aqui, a nossa lealdade, a nossa confiança em Deus precisa ser vista nas nossas vidas através dos olhos do nosso esposo, né? Segunda, mantenha as suas palavras e seja uma mulher de palavra, né?
Querida, seja uma mulher de palavra. Se você disse que vai fazer, faça. Se você disse que pretende chegar lá, chegue, né? Então, assim, seja uma pessoa de palavra. Terceiro, obedeça as instruções. Se ele te disse para fazer, faça. Eu me pego muito aqui, é uma coisa que Deus tem me ensinado muito. Sabe aquele negócio? Ah, mas, ó, vai lá e compra pra mim meio quilo de nananã, tananã, um pacote de carvão, tá. Ai, mas por que você não compra picanha que é mais molinho? Ou então, por que você não manda cortar aquela carne daquele jeito? Ah, eu acho que vai ficar melhor. Querida, a gente não é objetiva não, a gente gosta de argumentar. Então cancele um pouco dos seus argumentos. Compra pra mim um pacote de carvão, meio quilo de colchão duro, nananã. Beleza, vai lá e compra pra ele. E traz pra ele, deixa que ele se resolva com aquilo que ele pediu. Se não der certo, ele vai ter que passar pela experiência de que não deu certo, pra da próxima vez ele pedir pra você trazer outro tipo de carne. Entendeu? E a hora que você trouxer aquilo que ele pediu, você tem a oportunidade de falar: então, querido, você sabe que tem uma carne assim, 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 ela é um pouquinho mais molinha, eu acho que a gente deveria experimentar ela da próxima vez. Então, guarda os seus argumentos, sabe? Né? Seja objetiva. Recebeu uma instrução, vai e faz aquilo lá e pronto, porque se der errado aquilo que ele pediu pra você, é um problema, uma questão dele, é ele quem vai resolver aquilo, né? Mas se aquilo que você for argumentar for dar errado e você fizer da sua forma, já é um grande passo para ele te criticar, para trazer ali uma discussão, não é verdade? Quarto, se você estiver em dúvida, pergunte. Ele te pediu para fazer alguma coisa, você foi fazer, mas você está em dúvida? Pergunta, ligue e pergunta. Não faz da forma que você acha que talvez vai dar certo, né? Mas ligue e pergunta. 5. Informe sempre onde você está. Aqui é uma coisa que nós sonhamos, né? E que muitas mulheres passam apuradas. Elas querem saber, nós queremos saber onde eles estão. Deu tal horário, não chegou em casa. Falei o que com um amigo em tal lugar. Aonde que tá? Você quer saber aonde ele está. Informe onde você está. Nós tivemos uma experiência bem legal aqui em casa, porque assim, teve um dia que meu esposo achou que eu não estava fazendo aquilo que ele pediu para eu fazer, e algumas coisas não estavam da forma que ele pensou, e ele falou: ah, porque durante a semana você foi em tal lugar, você fez isso, você fez aquilo, e eu falei pra ele: não, eu não fui, tá. Isso gerou uma discussão entre nós, e resolvemos aquilo, mas nós resolvemos de que forma? Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu falei pra ele: agora eu vou fazer o seguinte, quando eu estiver saindo de casa, eu vou te mandar uma mensagem. Olha, eu estou saindo de casa para, né, a fazer, tá, querida? Nós não somos obrigados a dizer para o nosso esposo. Obrigados na palavra, mas você não tem que passar a sua agenda do dia, vamos dizer assim, né? Seu esposo confia em você. Ele precisa confiar em você. E às vezes você vai precisar sair, vai esquecer de avisar ou coisas assim. Mas é legal. Eu achei que a experiência foi bem boa. Eu costumo mandar uma mensagem no celular dele: estou saindo tal hora, vou para tais lugares, vou fazer tais coisas hoje e pretendo voltar tal hora. Querido, isso gera um reflexo tão grande, porque isso começa a gerar diálogo. E isso começa a informar o seu esposo. Sabe aquela concepção, principalmente nós que somos do lar, sabe aquela concepção de que a gente não faz nada? Então, isso acaba caindo por terra, porque eles começam a ver que nós fazemos sim, de que nós não estamos na rua batendo perna e nem indo em loja à toa, de que nós estamos na rua fazendo algo que é necessário ser feito pelo nosso lar, que se nós não nos propormos a fazer, ninguém vai fazer. Então aqui não é, eu não vou ficar, imagina que eu vou ficar passando informação agora pro meu marido aonde eu vou, o que eu tô fazendo, né? Eu tenho as minhas coisas para fazer, ele confia em mim, pronto. Amém, eu confio em você em pronto, mas aqui você talvez vai tirar uma impressão que há sobre você, e é isso que eu tenho vivido, eu tenho achado bem legal, porque daí agora ele também acaba mandando pra mim: tô indo fazer tal coisa, não coisas banais do dia a dia, mas aquelas coisas que talvez depois das 6, tô passando em tal lugar, já tô aí, né, quer que eu leve tal coisa, tô perto de tal lugar. Então isso é muito legal, tem sido uma experiência, gente, experiências de mudança são sempre experiências que batem no outro e retornam pra nós. Experiências de mudança são sempre isso. Mudanças de atitude são sempre isso. Você pode ter certeza que é algo que está mudando em você, refletindo no outro e voltando para você. Então, toda mudança que você gerar em você aqui, com certeza vai ser gerada no coração do teu marido também. Espero que você tenha gostado desse estudo sobre lealdade. Espero que você consiga colocar em prática essas coisas que parecem ser simples, mas não são simples de serem feitas.
E eu quero dizer para você que no Salmo 31:3, a palavra do Senhor diz assim: Tu és a minha rocha. O salmista diz: Senhor, Tu és a minha rocha. Então, querida, ser a rocha do seu lar é trabalhar em conjunto com aquele que tem sido a sua rocha. Ele não te pôs para ser a rocha do seu lar sozinha, simplesmente, vai lá, seja a pedra do seu lar, vão levantar aí um palácio acima de você, você precisa ser forte, nananã. Não, você é uma pedra angular, uma rocha sólida, colocada em cima de uma rocha que é Jesus. Colocada em cima de uma rocha que não se abala, colocada em cima de uma rocha que não se move, em cima de uma rocha que não muda. Essa é você. Então, que você possa ser a pedra angular dentro do seu lar. Amém? No finalzinho ali do capítulo, ela diz para nós assim: você vai presentear o seu marido com um coração livre de preocupações? Será para ele uma rocha tão necessária para proporcionar-lhe descanso? Começará hoje mesmo a fazer a virtude da lealdade de um objetivo de vida, à medida que Deus transforma em uma de suas pedras angulares a pedra mais preciosa. Então, querida, você é uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. Comece hoje a fazer aquilo que é necessário ser feito. Comece hoje, a olhar para esse tão sonhado lar, para esse tão sonhado palácio que você deseja construir, e olhe para você como essa rocha nas mãos do Senhor. Tá bom? Que você possa ter um dia abençoado e que isso possa edificar a sua vida. E até a próxima. Logo teremos aqui o nosso 4º capítulo e vamos falar de um assunto bem polêmico entre nós mulheres.